Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu vou falar um pouco sobre energia, o que que ela é, como você consegue transmutá-la, e assim vai. Bom, tudo é energia, mas você sabe realmente o que isso acaba significando? Porque ambientes pesam, porque pessoas drenam, pensamentos acabam exaurindo a gente. Nesse vídeo você vai entender o que que é energia, sob principalmente a perspectiva espiritual, um pouquinho só física, material. E você vai aprender também de onde ela vem, como ela se manifesta, como se divide nos chakras e como você vai conseguir transmutá-la ao longo do seu dia ou da sua vida. Ou de tempo, né? Como você vai conseguir transmutá-la de modo ativo e não modo passivo. Bom, energia é a força vital que sustenta toda a existência. No plano físico, energia é calor. Se trata de movimento, luz, eletricidade, tudo aquilo que a gente estuda na escola. Tudo aquilo que a gente vê em física é energia, só que a gente vai falar no plano espiritual, no plano vibracional. No plano espiritual, a energia se trata da consciência da vibração. Sua energia, sua consciência, ela vibra. Ou seja, isso vai gerar uma espécie de vibração em certo tipo de hertz ou de ressonância, e isso, consequentemente, vai definir o tipo de energia que ela vai ser. Se vai ser uma energia mais densa, uma energia mais alta, uma energia acelerada, estagnada, dispersa, concentrada, tudo vai depender do seu tipo de consciência e de onde você está vibrando. Nas tradições antigas, a energia é reconhecida com diferentes nomes. Cada tradição vai dar um nome diferente para ela. Por exemplo, no hinduísmo e no yoga, prana é o nome da energia. Seria a energia vital, aquela que entra pela respiração. Tanto que é por isso que existe o pranayama, que é você, é literalmente uma entre várias aspas, né, claro, que tem uma técnica específica, mas é você meditar e tentar elevar a sua energia, entende? Adquirir energia, digamos assim. Você vai ter o Chi, ou Ki, no taoísmo, que se trata do fluxo de energia vital que circula pelos meridianos. O Pneuma, que seria na Grécia Antiga. E o Axé, que nas culturas afro-brasileiras representa a força vital, que se manifesta em tudo, que está em todo local. Todas essas culturas apontam que a energia é invisível, mas fundamental. Ela molda toda a matéria, todo o destino, o futuro, o passado, ela molda tudo. Como posso dizer? É como se fosse a força vital de todo o universo. Sem energia, nada material daria para existir. Entende? E como a energia ela acaba se movendo e como ela acaba se concentrando. Como que isso ocorre? A energia não é estática, ela flui, ela vaza, ela se cristaliza. Emoções são energia em movimento. Emoções reprimidas se tornam estagnadas, se tornam presas em volta do seu campo áurico. E é por isso que elas acabam bloqueando chakras, acabam bloqueando diversos outros aspectos da sua vida. Elas ficam estagnadas, elas ficam presas em seu campo áurico e é necessário retirá-las. Como você vai fazer isso? Você pode fazer isso por meio de sutilizando essas energias, trazendo ressignificações de traumas. Você pode fazer de vários modos isso. Você pode pedir ajuda aos seus mentores, você pode fazer ritos para isso, orações. Depende. Existe modo para tudo. Você pode fazer o que você quiser. Afinal, energia é plástica. Se você quiser criar uma forma de pensamento ou um ser criado energeticamente para te servir, você pode. E é isso. Pensamentos recorrentes acabam criando circuitos vibracionais, ou seja, sempre que você pensa numa coisa constantemente, isso vai criar certos padrões na sua vida e na sua existência. E é por isso que quando você repete ciclos, é porque você está com o mesmo nível de pensamento. A partir do momento que você troca o pensamento, que você vira a chavinha, você acaba saindo desse ciclo. Você aprendeu algo, você evoluiu. E é isso. Também, você pode retroceder. Mas aí você vai voltar para outros ciclos anteriores, que é a pior coisa que você pode fazer. Energias densas se tratam de medo, raiva, culpa, inveja, estagnação. Tipo, totalmente diferente das energias elevadas, que se tratam de amor, você tem coragem, clareza. Você tem o silêncio interior, que é diferente daquele caos que você não sente paz. Sabe? Que você deita na cama e você não consegue sentir paz. Isso que se trata do silêncio interior. É você deitar e uf, relaxar. Entendeu? E a energia se move por intenção, respiração, rituais, som, cor, toques, palavras, imaginação.
mas principalmente intenção. Por quê? Porque onde está o nosso foco, a nossa energia vai. Onde a gente mantém o nosso foco, a nossa energia ela consegue se expandir. Aí a gente vai ter essa diferença. Se a gente vai querer uma energia que ela age rápido, que ela age mais lentamente, que ela age de outras formas, como posso explicar? Que ela pode ferir o outro. Depende, tudo é questão do seu foco. Tudo é questão da sua intenção e do que você quer, do que você deseja. Afinal, você tem energia, você pode fazer o que você quiser com ela. Se você quiser atacar alguém, você pode. Se você quiser curar alguém, você pode. E tudo isso você precisa fazer com foco. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão dos centros energéticos, os chakras. Os chakras são centros energéticos sutis. Não todos, mas a maioria é. Que eles são distribuídos pelo nosso corpo. Imagina uma linha reta aqui, ó, no meio da minha cabeça até o resto do meu corpo. Que eles são distribuídos, eles produzem energia. Cada um vibra numa frequência e tem uma função específica. Por exemplo, o chakra base, ele se trata de um chakra mais denso comparado ao resto das energias. E ele literalmente é para nossa sobrevivência. Como dito, ele é base, ele é a nossa conexão, ele é pertencimento. A nossa, aquela energia de pertencer a algo, sabe? Esse tipo de energia. E, bom, quando ele está em desequilíbrio, ele gera medo, insegurança, ele gera sensação de despertencimento. Quando ele fica muito desequilibrado, e os nossos chakras superiores, que são mais sutis, são, entre aspas, os chakras de conexão com o divino, quando existe o desequilíbrio entre esses dois, você gera aquela sensação de despertencimento da Terra. Parece que você está em outro local, outra galáxia, que você veio de outro local, que você veio de outra galáxia. E é isso que ocorre quando você está em desequilíbrio. E uma forma de equilibrar isso é como? Meditação. Você vai também ter o chakra sacro, que é o chakra sexual, que se trata do chakra das emoções, do prazer, da sexualidade, e de tudo em geral. Um desequilíbrio, ele pode gerar culpa, bloqueios criativos, medos e assim vai. Ele também é um chakra denso, mas ele é um dos principais para despertar da Kundalini. Tipo, ele é um dos principais mais utilizados. Para despertar Kundalini, na real, você tem dois modos, se eu não me engano. É pela retenção de energia sexual, que seria pelo... Como é que é o nome? Quando você fica assim, realizar o ato, em celibato. Você fica em celibato durante longos tempos, que é um método que monges utilizam, que freiras utilizam para ter conexão divina. Isso vai te acumular energia, com o tempo você vai aprender a sutilizar ela e vai te elevar ao divino. E você tem outra forma, que é utilizando muito essa energia, esse tipo de chakra, e você vai despertar a Kundalini dos dois modos. E a Kundalini é literalmente, como posso explicar? O centro energético de tudo. É nosso instinto, é nossa sobrevivência. Imagina uma reserva energética imensa. Isso seria a Kundalini, que é utilizada que os animais são ativados e a gente não. Qualquer outro chakra que eu preciso falar é sobre o plexo solar. Um plexo solar se trata do poder individual, da autoestima, da vontade. Em desequilíbrio, ele gera raiva, descontrole, inferioridade, coisas desse tipo. Um plexo solar se trata aí de um chakra bem mais sutil e a energia dele se pode utilizar para você, como posso dizer, ascender, por exemplo, em um emprego. Se você tiver um desejo, se você tiver essa vontade assim de fazer algo, você pode usar ele. Você pode usar esse tipo de energia, focar nesse tipo de energia para ascender o emprego. Você tem o chakra cardíaco, que se trata principalmente do amor, da compaixão, da empatia. E em desequilíbrio ele gera apego, tristeza, isolamento. Esse chakra aqui, quando é desequilibrado, tipo, qualquer coisinha que você guarda, sentimento para si, ele é o primeiro a ser desequilibrado. Por quê? Porque ele é o nosso chakra principal. Já guardou alguma coisa, alguma emoção que, pô, chegou em você essa emoção, você guardou, você não deixou ela ir para fora e você acabou sentindo aquela dor no peito, aquele negócio ruim? Então, é essa energia gerada pela emoção que você sentiu, que ela fica presa, ela fica guardada aqui. Você precisa deixar ela embora para poder, poder ir embora, para não te machucar, para não te prender e não te limitar. Entende? Em desequilíbrio gera apego, tristeza e isolamento. Eu acho que eu já tinha dito, não sei. Você vai ter o chakra laríngeo, que é literalmente o chakra da expressão, da vontade,
da verdade, comunicação. Em desequilíbrio, ele gera silêncio forçado, mentiras e outras coisas do tipo. Muitos magos e pessoas que fazem orações utilizam esse chakra e tem esse chakra extremamente elevado, o nível de controle desse chakra é extremamente elevado, porque eles conseguem direcionar a energia muito bem com a fala. E esse é o principal mecanismo também das orações. Por isso que oração, algumas, é claro, funcionam, porque você direciona a energia com a fala. E é uma forma muito foda de direcionar a energia, de conseguir manipular a energia. Porque imagina, você fala alguma coisa e acontece. Pô, eu vou falar, vai chover. Vai lá e chove. Pô, imagina o tanto de energia que eu manipulei, imagina o tanto de coisa que eu consegui fazer no astral. É claro, conscientemente, com consciência. Tipo, imagina quanto de coisa eu consegui fazer, quanta energia eu manipulei, quanto elemental eu contatei sem querer, tipo, querendo, né, com consciência, pra fazer chover. Cara, é muito foda, muito foda. Mas, tipo, você tem também a questão da intuição. Varia. Vamos colocar um exemplo mais simples, bem mais simples. Viajei muito agora nesse bagulho de fazer chover. Você vai falar, tal pessoa vai quebrar a perna. Você tá com raiva de uma pessoa, você fala, você vai quebrar a perna aí, ó. Também quebra a perna. E ela vai lá e quebra a perna. Entende? Imagina a energia que você lançou, quanto você conseguiu bloquear os chakras dessa pessoa pra ela ir lá realmente quebrar a perna. Entende? Esse chakra é muito importante porque você consegue ter potencial quase ilimitado quando você tem controle dele, quando você consegue liberar ele completamente e se aproveitar da energia gerada por ele. Você também tem o chakra do terceiro olho, que se trata da intuição, da visão, foco e assim vai. Em desequilíbrio, ele vai gerar ilusão, confusão mental. E é aquele chakra que a gente ativa, que fica mais ou menos aqui, ó. Esse chakra que a gente ativa para poder ver o mundo espiritual, para desenvolver a clarividência. Aqui do lado, ó, também tem pontos energéticos que a gente consegue ativar, desenvolver a nossa clara audiência, que é escutar espírito. E é tipo muito difícil ativar porque a gente está preso no material. E para você ativar o chakra do terceiro olho, você precisa no mínimo ou de um esforço ativo, ou já vir com essa missão, ou já ativado já de outras encarnações. Então, se você desde pequeno vê espíritos, você desde pequeno escuta espírito, parabéns. Ou você veio com uma missão, ou você ativou isso em vidas passadas e ainda está com você. Por algum motivo que eu não sei. Mas você vai ajudar as pessoas. Então ajude os outros com isso. Não seja otário, não se torne um mago negro usando esse poder, entre várias aspas, poder para o mal. Você vai usar isso para o bem, por favor. É o que eu espero. Você vai ter o chakra coronário, que se trata da união espiritual, da consciência expandida. E em desequilíbrio, esse chakra é muito perigoso, porque ele gera desconexão e o vazio existencial. E é isso que acaba gerando a depressão. E é isso que gera a tristeza interna que a gente tem. Então ele precisa estar sempre equilibrado, sempre em bom estado para ficar tranquilo e para a gente não ter esse vazio, para a gente não ter essa tristeza enorme que infelizmente a nossa geração inteira está sentindo e o nosso mundo inteiro está sentindo, né? É foda. E cada chakra precisa estar energizado, limpo para o fluxo completo da energia vital, para o fluxo certo dela e o controle certo dela. Tipo, se você tiver com chakras totalmente desorganizados, sua vida vai estar desorganizada, sua cabeça vai estar desorganizada e qualquer rito ou ritual que você for fazer, por consequência, vai também demorar mais para fazer ou vai ter resultado reduzido. Depende. Na magia, no ocultismo em si, tudo demora muito. Não tem um negócio certo. É muito pessoal. Por isso que eu tô falando aqui, não tomem como verdade, por favor, pesquisem, vão atrás e busquem vocês próprios o conhecimento. Vocês próprios precisam entender e compreender qual o caminho, qual a vertente, o que vocês querem entender, o que vocês querem compreender. E é isso. Não sei se consegui passar essa ideia muito bem, mas não acreditem em tudo que eu tô falando. Pesquisem, vão ver outros canais, vão ver outras opiniões, não tomem minha opinião e o que eu vi, o que eu estudei como verdade. Afinal, eu posso ter errado. E como que você vai transmutar a energia, que é aquele tópico que eu falei lá no início do vídeo? Transmutar a energia é mudar a qualidade da energia. Exemplo, transformar raiva em coragem, dor em compaixão. Você tem várias formas, que seria uma respiração consciente, que é o pranayama, movimento corporal em danças, artes. Você tem sons, como mantras, frequências, tambor, canto, que pode mudar o seu estado vibracional.
Você pode ter elementos que são banhos, defumações, velas, mudanças de narrativa, ressignificando o passado. Você pode ter até mesmo mudar essa energia com um ato mágico, com intenção, foco e com rituais. Você consegue mudar. Toda energia responde à consciência, e onde você coloca foco, você ativa o fluxo, você ativa diretamente o fluxo para onde você focar. E é isso. Você tem também questão em outras visões, né? Você tem as energias elementais. Tem gente que fala que o corpo humano é composto por 5 tipos de energia, que seria a energia vital, energia da água, do fogo, do ar e da terra. Que aí você tem as definições, né? Energia do fogo seria aquela raiva, aquele ímpeto, aquela conquista. Você tem energia da água, ligada mais às emoções, cura. Você tem energia do ar, que seria sabedoria. Que mais que a gente pode ter? A gente pode pegar outras visões, como por exemplo os anjos Enoque, que você pode utilizar eles para cura. Os anjos enoquianos do ar, você pode utilizar ele para cura. E você tem os anjos da. Não, saindo de anjo. Você tem o elemento terra, que ele é utilizado para questões mais terrenas e representa a nossa conexão com o mundo, com o material. Se trata de uma energia mais fria, o elemento terra. O elemento terra e o elemento água são energias mais frias, tanto que se você vê pelo símbolo deles é um triângulo invertido. O da água é um triângulo invertido, né? Um triângulo de cabeça para baixo. E o da terra é um triângulo de cabeça para baixo com uma setinha representando, entre várias aspas, a feminilidade. Eu não gosto desse termo porque eu acho meio machista. Você define uma energia como feminina ou masculina. E você tem também os símbolos do fogo, que é um triângulo para cima, e do ar, que é um triângulo para cima com um tracinho na base. Todos são tipos de energia muito voláteis, porque afinal são energias elementais e energias elementais são difíceis de lidar. Na minha opinião e na minha vivência, isso acontece. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com energias elementais, principalmente energia elemental do ar. Eu tenho muita dificuldade, afinal, se trata de uma energia extremamente volátil e, mano, é impossível você controlar e você tentar fazer algo com essa energia. Eu não consigo, é muito difícil. Por isso eu prefiro utilizar a energia da água, que eu gosto mais desse lado emocional, dessa questão da fluidez e de, pô, você conseguir direcionar mais a energia, um pouquinho mais controlada do que a energia do ar. E é isso. Bom, voltando ao tópico principal do vídeo, eu vou falar agora a energia que você vive diz quem você é. Porque você pode mudar de casa, você pode mudar de corpo, você pode mudar até de trabalho, mas se você não mudar sua energia, o ciclo acaba se repetindo. Você volta e você vive a mesma coisa de sempre. Energia não mente, mas as pessoas sentem, as pessoas entendem, as pessoas veem isso. Sua presença entra antes da sua fala. Ou seja, se sua energia não vai te deixar mentir. Não adianta. Se você foi lá, se você foi lá, ficou bonitinho, foi pro encontro, foi bonitinho, arrumou o cabelo, escovou o dente, passou perfuminho. Você foi lá, mas com energia baixa, com energia densa, com energia ruim. Em primeiro momento, você até pode enganar essa pessoa que você foi isso aí. Afinal, você está usando sua energia para enganar ela. Qualquer ato de intenção, qualquer ato de conquista é uma forma de manipulação. É uma forma de você utilizar sua energia para manipular outra pessoa. Do jeito que você quiser. Não que isso seja mal, não que isso seja ruim. Mas também isso não é bom. Tipo, é meio. É neutro. E é isso. Você está usando isso para manipular a pessoa. Em primeiro quesito, você talvez consiga, só que você não vai conseguir a longo prazo. Porque sua energia vai se mostrar. Você não consegue enganar ninguém para sempre. Ninguém por longos períodos de tempo. Uma hora sua energia vai se revelar. E mesmo que você esteja bonito, mesmo que você esteja cheiroso, mesmo que você esteja extremamente, como posso dizer, como se fosse um cavaleiro branco, aquele príncipe, uma hora a sua energia vai se revelar. Se você tiver com uma energia densa, a outra pessoa provavelmente vai sentir o clima e o ambiente ficarem extremamente pesados. E é isso que ocorre. Você não vai conseguir mentir. Sua energia não vai te deixar mentir. Ou você muda a sua energia, ou você se contenta com ela. É isso. Toda a sua realidade que você vive é o reflexo da sua energia dominante, ou seja, é o reflexo de onde você tem foco. Se você tem foco em coisas ruins, consequentemente, sua energia vai ser mais ruim, vai ser mais densa. Não, porra, voltando, não que densidade seja sinônimo de negatividade.
E nem sutilidade é sinônimo de positividade. Existem coisas positivas que podem ser usadas para o mal, e vice-versa. Como, por exemplo, anjos e daimons. Você acha que anjo, por exemplo, vai ser bonitinho? Não, é um bicho feio. Entende? Tem vários olhos, é pô, uma roda voando. É um bicho feio. E ele é puro poder. Ele pode ser usado para o mal. Ele, tipo, é um ser que pode ser usado para o que você quiser. Você pode fazer uma pessoa se acidentar de carro usando um anjo. É possível. Não é aconselhado. O anjo vai ficar com o pé atrás. É difícil de atender você. Afinal, é um ser moral. Ele tem uma moralidade que se trata mais para superior, que se trata mais para evolução. Ao contrário dos Diamonds, que não estão nem aí para você. E se você pagar eles, eles vão falar: ah, de boa. Eu vou fazer isso para você e que se foda. Entendeu? Eles não estão nem aí. Por isso que são seres mais amorais e querem o caos, os Diamonds. Bom, você fez de energia viva e energia não some, ela só se transmuta. E a pergunta é: você vai continuar vibrando essa dor, esse sofrimento, é, as coisas ruins que você ainda vibra na sua vida, ou você vai transmutar isso em poder consciente? Você vai transmutar em uma energia que você deseja, uma energia que você quer para você. Medite, respire, ressignifica traumas, tanto faz. A energia responde quem tem presença, a energia responde quem vai atrás, a energia responde quem tem foco. Então, tanto faz. Você pode fazer por qualquer método. Apenas tenha foco, apenas vai lá e mude. Tenha e deseje a energia que você quer possuir. Todo dia busque um pouco mais ela, todo dia busque alcançá-la, todo dia busque entendê-la e compreendê-la. E se lembre, na sua energia é seu primeiro feitiço. O seu campo, sua primeira magia, o em volta de você é a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir evoluir. Afinal, como foi dito, o caminho é para dentro, não é para fora. Para entender o universo, basta você olhar para dentro de você mesmo. E é com isso que eu gostaria de encerrar esse vídeo. Muito obrigado por terem assistido até o final. Não se esqueçam, compartilhem, deem like, se quiserem comentem, por favor. Isso vai me ajudar muito a engajar e continuar postando, porque eu tenho um sonho, eu quero ajudar pessoas, e é isso. Esse é o propósito do meu canal. Muito obrigado por terem visto esse vídeo e falou, até!